o Senhor possa, de maneira muito especial, continuar falando ao nosso coração, por meio da palavra, por meio, Senhor Deus, da exposição do texto bíblico. E que ele seja, Senhor, usado de acordo com a tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Essa igreja parece mais uma casa do que a casa. E estou muito feliz de estar aqui. O pastor Léo é um veterano do Imersão, então, primeira turma, né? Eu fui segunda e o nosso elo é a partir de pessoas fantásticas. Thiago Guerra, o próprio Imersão, uma rede de igrejas muito saudáveis. E é um descanso estar aqui, mesmo. É um descanso ver esse casal lendo um pacto de membresia, uma igreja saudável. Que Deus abençoe os irmãos. E não abandone o Léo, porque ele está expondo Levítico 16 ao 20, é um texto árido. Não abandone o seu pastor. Ele vai estar lá lutando para fazer suco com um limão só. Fica lá com ele, entendeu? Comenta. Nossa, é mesmo? A roupa, tinha que trocar a roupa, uau! Fica com ele. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 19. Antes de lermos o texto, eu sou pastor da Igreja Batista Casa. A gente está um pouquinho depois da Pampulha, no Texas, ali, Santa Luzia. Caso você queira nos visitar. E sou casado com a Amanda, minha primeira namorada. Eu conheci ela com 14 anos de idade. E estamos juntos. Certo, tudo bonitinho. E a gente tem o Joãozinho, João Pedro, meu filhote. Ele tem 1 ano e 6 meses. Inclusive, essa madrugada aí, estive em vigília pelos irmãos, em orações e súplicas e fraldas, que hoje ele deu trabalho, foi bênção. E a nossa igreja está em obras, então ontem teve mutirão na igreja, né? O Adriano está aqui, assistente pastoral da nossa igreja, já pregou aqui, ele é mais de casa que eu, né? E estamos batalhando, irmãos, mas o Deus de toda graça está conosco. Como dizem os pentecostais, é obra santa, ninguém pode parar. Amém. Salmos 19, verso 1. Amém? Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das tuas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento, e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa a seu calor. Verso 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que o mais puro ouro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo, porque delas teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca
e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Fala conosco, usa tanto quem fala como quem ouve. Nós somos o Seu povo aqui reunido em torno da Sua palavra. Que o Senhor nos dê a graça de sermos iluminados aqui nessa manhã, Pai, pela Tua sagrada Escritura, que discerne o homem, que mostra o caminho ao homem e que certamente irá nos ajustar mais um pouco aqui à estatura de varão perfeito, ao Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus. Amém. Amém. No fim da vida, perguntaram para Lutero o que havia acontecido e o que ele fez para que a reforma protestante acontecesse como aconteceu. Irmãos, nós estamos falando de um período de cerca de 30 anos em que a Europa cristã foi totalmente abalada. Houve um racha na igreja. As doutrinas da reforma protestante, o apego às escrituras, uma doutrina importante, uma prática importante dos reformadores, que é a de fontes, voltar às fontes. Isso abalou as estruturas do cristianismo daquela época. E aí perguntaram para Lutero o que ele fez para que a reforma protestante acontecesse. Ele respondeu o seguinte: eu só estive com os meus amigos, e nós fabricávamos cerveja, estudávamos a Bíblia. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. A palavra de Deus, irmãos, é o que define a cor dessas paredes. A palavra de Deus é o centro motor da nossa vida. E é sobre isso que nós vamos expor aqui. O ápice de tudo que nós podemos viver, as Sagradas Escrituras, disponíveis a nós em tantas versões, diante de nós, é o que muda vidas, é o que pode mudar qualquer situação. E observem só esse texto. Do verso 1 ao 6, acompanhem na sua Bíblia, o salmista ele faz uma noção, ele nos mostra como a palavra de Deus ela é perfeita, e como a palavra de Deus sustenta todas as coisas. Mais do que isso, aqui há uma doutrina importante, que é a doutrina de que nós somos indesculpáveis porque a própria natureza declara a glória de Deus. Isso está melhor exposto lá em Romanos 1. Todos nós somos indesculpáveis porque a natureza, ela grita, ela clama a beleza de Deus. Não há ninguém que pode dizer, eu não conheço a Deus, porque a natureza está gritando a glória de Deus. E é notável perceber que a palavra de Deus, ela é cumprida à risca pela natureza. Do verso 1 ao 6, a gente vê que um dia fala a outro dia, uma noite o revela para outra noite, o sol sai de uma extremidade à outra, tudo acontece de forma perfeita na natureza. A palavra de Deus sustenta e ordena todas as coisas na natureza. Tudo acontece da forma como Deus quer. Quem alimenta seu cachorro é você, mas quem alimenta a fera do campo é o Senhor. Quem alimenta o seu gatinho na sua casa é você, e gato é um bicho traidor. Se você não dá comida, ele pula o muro. Mas quem alimenta o leão selvagem é Deus. Quem alimenta o pássaro que não planta é Deus. A natureza está em ordem. O cosmos está em ordem. Tudo acontece da forma como Deus deseja e quer. E aí, de repente, a partir do verso 7, a gente começa a notar que essa palavra, que sustenta todas as coisas, sustenta o crente. O que eu quero dizer para você? Amanhã o sol irá nascer e você também será sustentado. A ordem que há na natureza habita no seu coração. Casal que foi aceito aqui, a ordem da natureza, a ordem de todas as coisas habita em você. Irmãos, isso é um absurdo para nós. Parar para pensar de que toda a ordenança da criação agora habita em nós. A gente sai do verso 6, onde Deus está falando que a palavra dele ordena todas as coisas, para poder falar o que a palavra de Deus faz em nós.
E aqui nós temos algumas palavras para a palavra de Deus. A gente tem a palavra lei, testemunhos, preceitos, mandamentos. De diversas formas, esse texto é maravilhoso. A palavra mostra como a palavra é tratada em nossa vida de forma perspicaz. Acompanhe comigo, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Lei que é perfeita, que revigora a alma. A ideia aqui do salmista é de que essa lei aqui, que é a Torá, a Bíblia que Davi tinha, era a Torá, a lei de Deus. E aqui a gente tem que entender de que a lei de Deus, ela não é subjetiva, irmãos. Inclusive o pastor está expondo isso. A lei de Deus não é subjetiva. Inclusive a gente acha mandamentos maravilhosos no Pentateuco, como por exemplo, se for fazer sua caquinha, faz fora do arraial. Tocou num defunto, fique fora do arraial durante 7 dias até que você fique puro. Não toque na mulher naqueles dias, porque o sangue pode ter impurezas. Não coma carne de porco. A gente fica assim, nossa, porque a carne de porco é impura. Não, porque a carne de porco a gente sabe que ela contém muitos micróbios. E naquela época as coisas não eram cozinhadas como são hoje, não tinha fogão. E há um mandamento maravilhoso, que eu gosto muito, que diz o seguinte: o homem que estiver recém-casado não pode ir à guerra, não pode trabalhar, tem que ficar 1 ano em casa promovendo alegria para sua esposa. Você recém-casado, você mulher também. Eu acho que podia ser lei no Brasil, né? Você chegar lá com a lei de Deus e falar assim aqui: eu preciso de um atestado de 1 ano, que a minha esposa está precisando de mim. A lei de Deus não é subjetiva, e ela revigora a alma. A lei de Deus, irmãos, preste bem atenção nisso, ela é uma ordem direta para nós. O salmista não está falando de algo abstrato, ele está falando que a lei de Deus, ela é viva e revigora a alma. Então o que nós podemos entender aqui, algumas verdades sobre essa lei, é de que fora da palavra que revigora a vida, não tem vida. Sem a palavra de Deus você está morto. Não há vida fora da palavra de Deus. Não queira conciliar quem você é com o que a palavra de Deus quer que você seja. Se hoje você tem algum subterfúgio para manter as duas coisas, desista, você não vai ganhar essa guerra. Você não vai conseguir conciliar. Porque no caminho da ressurreição existe morte do velho homem. É impossível qualquer cristão genuíno dizer que é o mesmo depois do encontro genuíno com Cristo. Não tem como. É impossível. É uma improbabilidade. Depende de Cristo. E Cristo olha para você e tudo que Ele quer fazer é te matar. O Adriano fala muito isso. Quando está dando trabalho lá na igreja, ele fala assim: Jesus salva a gente, depois mata a gente, né? É isso mesmo que Ele faz. Para que a gente possa ressuscitar nele. Irmãos, não há palavra, não há vida fora da palavra. Agora é interessante, porque quando nós fazemos exegese desse texto, revigorar, a palavra é shub, que significa retornar. Então, a ideia que a palavra de Deus traz para nós é de que Deus nos leva a um sentido original. Isso é maravilhoso. Deus nos leva a ser uma coisa que a gente nunca deveria ter deixado de ser. Deus revigora. A ideia aqui é de que nós estamos vivendo aquilo que Deus propõe e que é o genuíno. Irmãos, ser igreja de Cristo é o suprassumo de qualquer experiência humana. Porque, para pensar, quais probabilidades a gente tem em relação a Deus? Tem gente que crê que tudo é Deus, panteísmo. Deus é a árvore, Deus é o animal, Deus é a água, Deus é tudo. Mas se Deus é tudo, Deus também é coisas ruins. Deus é o mosquito da dengue, Deus é o Covid. Deus não é todas as coisas. Então Deus é lá e a gente aqui. Não, isso é gnosticismo. Você até crê em Deus, mas você acha que Ele ligou o GTA para você jogar e te deixou sozinho fazendo besteira. Não é assim. O que o cristianismo propõe? É de que Deus está no meio de nós. De que há intercessão entre céu e terra. E a igreja é essa intercessão. E é através disso que nós somos revigorados. É através disso que nós voltamos ao original do que nós nunca deveríamos ter deixado de ser. E igreja é bom demais. Mas assim como a lei, a igreja também é moral. Nós não somos abstratos também. Nós estamos seguindo a lei de Deus.
Um outro ponto é de que essa palavra mostra que Deus tem interesse em revigorar os seus escolhidos. Aqueles que têm a palavra de Deus são revigorados. Lá no Salmo 23, verso 3, diz o seguinte: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Quando Deus revigora você, o interesse é de Deus. O salmista não diz, revigora a minha alma porque eu sou legal, revigora a minha alma porque eu sou bom, revigora a minha alma por amor ao teu nome. Revigora a minha alma, porque assim o Senhor será glorificado. Irmãos, quando Deus nos revigora, Deus é glorificado. Quando nós somos identificados como uma igreja viva, saudável, Deus é glorificado. Sabe por que a gente tem que, sim, irmãos, prosperar na bondade, na misericórdia, na unidade? Porque isso nos identifica como povo de Deus. João 13, Jesus vai dizer o seguinte: se vocês amarem uns aos outros, vocês serão identificados como os meus discípulos. Eu amo a teologia reformada, mas não é a teologia reformada que nos identifica. O que nos identifica é o amor uns pelos outros. A gente pode ter a melhor teologia do mundo, pastor Léo. Se um irmão trata mal o outro, nós não somos igreja de Cristo. Por isso é que quando nós olhamos para essa ideia de revigorar, a gente entende que Cristo tem total interesse nisso. Olha aí, capítulo 8, um capítulo anterior, verso 19 do capítulo 18. Ele me deu total libertação, livrou-me, porque me quer bem. Deus quer você revigorado, liberto, satisfeito, vivo. Deus tem interesse em te revigorar, meu irmão. Não ande cabisbaixo, a lei de Deus quer te revigorar. Vida boa. O texto continua. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. O texto mostra para nós de que a palavra de Deus, e aqui é usada a palavra testemunho, e a palavra testemunho, quando nós fazemos uma teologia bíblica a respeito dela, é uma declaração pactual. E declaração pactual, quando Deus faz, é Deus indo ao homem fazendo uma declaração pactual, é dizendo o seguinte: seu nome não será mais Jacó, você agora vai ser Israel. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, porque eu vou te fazer uma grande nação. Isso é uma declaração pactual. A partir de agora você vai mudar. E olha só o que essa declaração pactual faz. Tornam sábios os inexperientes. O que a Bíblia está mostrando aqui para nós? É de que a sabedoria bíblica, ela não é fruto de experiência. Nós não precisamos passar por todas as coisas para termos a sabedoria de Deus, porque nós temos a palavra, que é fonte de toda a sabedoria. Leia Provérbios, irmãos. Provérbios, Salomão escreve como se a sabedoria fosse um personagem bíblico. Já viu? A sabedoria clama nas praças, a sabedoria grita nas ruas, a sabedoria faz um convite. Trate a sabedoria como a sua irmã, porque de fato a sabedoria bíblica, ela é possível se relacionar com ela, é possível manter um contato de osmose com ela, onde nós nos tornamos sábios a partir da palavra de Deus. Por que é que a gente se lasca muitas vezes na vida, irmãos? Porque ao invés de consultar a Bíblia, ao invés de ir diante do que a Bíblia diz para a gente fazer, a gente quer ter experiências. Mas a sabedoria bíblica mostra para nós de que ela torna sábio gente inexperiente. Você não precisa passar por aquilo para poder ser experiente. Basta que você se concentre na sabedoria bíblica. E aqui é interessante porque em algumas traduções a gente tem a palavra simples ou inexperiente e a conotação é dupla, porque significa alguém que não tem instrução formal ou alguém que não tem conhecimento de causa. E aí nesse ponto é impossível não ser totalmente espiritual e dizer que um homem ou mulher, receba em nome de Jesus, de que um homem ou uma mulher que é dotado da palavra de Deus recebe um toque do Espírito. E aqui, irmãos, a ideia é de que nós passamos a ter discernimento espiritual. Você começa a perceber caminhos certos e caminhos errados.
Olha o benefício da palavra de Deus em nossas vidas. Você vai me dizer, depois que você encontrou com Jesus, você não ganhou um terceiro sentido? Você fala assim, isso daqui, não. Aquilo ali não. Isso aqui sim. Porque a palavra de Deus nos torna sábios, mesmo que a gente não tenha experiência. E por que é que nós podemos crer nisso, irmão? Por causa do poder da palavra de Deus. Olha só o que está dizendo aí. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Se nós temos o discernimento bíblico, o discernimento espiritual que Cristo nos dá, isso é interessante porque Calvino vai dizer o seguinte: se nós não temos uma experiência com o Senhor, toda a nossa confissão de fé foi vazia. E assim, irmãos, está na hora de a gente mostrar que reformado não é frio. Se os irmãos lerem as Institutas de Calvino, tem um livro inteiro sobre oração. Como isso foi ignorado historicamente. Jonathan Edwards, um príncipe dos pregadores, um cara que pregava um absurdo, pai do avivamento nos Estados Unidos. Ele tinha tantas experiências com Deus, assim, inenarráveis. Agora, o que parece que a gente está se tornando? Gente que tem ótima teologia, tem uma ótima abordagem bíblica, mas as experiências de discernimento, as experiências de piedade, as experiências de oração, de profundidade, elas se perdem. Nós nos apegamos a uma boa teologia que aquece a mente, mas a gente esquece que ela também aquece o coração. Irmão, se você tem contato com uma boa teologia, isso te leva às lágrimas, isso te leva à humilhação. E você pode confiar nisso, porque os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. E como que a gente pode narrar isso? Se eu disser o seguinte aqui, haja luz, eu vou ter que ir lá fora e clicar ali no apagador e acender a luz. O que Deus faz? Haja luz. E a luz se fez. O poder está na palavra dele. Nós podemos confiar nisso. Então, irmãos, faça um salto de fé, passe a confiar na palavra de Deus, busque instrução na palavra de Deus, e ela tem instrução para toda a vida, e mais do que isso, não perca o seu tempo. Salmo 119:19, Senhor, não esconda de mim os teus decretos, os teus preceitos, porque eu sou peregrino nessa terra, eu não quero ficar aqui perdendo tempo, eu quero ser sábio. Seja sábio no nome de Jesus. Um outro ponto é de que ela pode ser adquirida. Tiago 1,5 diz o seguinte: se falta sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá de bom grado, mas não peça sem fé, porque Deus não se agrada disso. Se você precisa de sabedoria, meu irmão, se você tem andado meio caótico, peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento, peça a Deus por uma instrução. Você não precisa e nem vai conseguir caminhar todos os caminhos da vida, mas Deus pode te instruir a ser guiado, a andar bem nos preceitos do Senhor. O texto continua e mostra para nós aí sobre os preceitos do Senhor. Verso 8, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. E aqui é maravilhoso, porque os preceitos, e esse é o significado da palavra preceito, é de base de sua vontade. Os preceitos do Senhor, o que o Senhor deseja. Perceba quantas palavras a gente pode usar para a palavra de Deus. Preceitos, a vontade de Deus. E o que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus? Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. A gente parte do princípio de que ela traz harmonia, ou seja, ela é justa, ela encaixa no lugar certo, ela coloca tudo em ordem. Os preceitos do Senhor, eles são justos não somente porque Deus está certo, eles são justos no sentido que Jesus também expressa. Olha, carrega o meu fardo é leve, ele é justo. Você pode andar nos preceitos do Senhor, porque os preceitos do Senhor não vão te matar, eles vão te dar a justa medida para que você viva bem. Agora, irmãos, quantas vezes nós nos afastamos disso? Quantas vezes a gente passa a viver
sobre a dependência da aprovação de pessoas. Quantos de nós, pais, a gente não consegue desaprovar o nosso próprio filho, porque o nosso próprio filho é a base da nossa justiça. Quantas vezes pastores não conseguem disciplinar membros impenitentes, porque aquele membro tem que aprovar ele, porque aquele irmão tem que aprovar ele. E assim a gente vai perdendo a justiça de Deus. Porque no momento em que nós não conseguimos ser justos na medida bíblica, nós somos injustos em todas as coisas. Eu gosto muito do que John Piper, por exemplo, fala sobre casamento. Não ame sua esposa. Ame o objeto de amor da sua esposa, a saber, Deus. Porque amando a Deus, você será capaz de amar sua esposa. Justiça. Perceba, a Bíblia traz para nós de que, aos poucos, a gente reconhece de que nós não estamos caminhando em justiça e de que nós precisamos que Deus olhe para nós e diga o que é justo, porque nós não sabemos, nós não somos capazes de amar. Eu me lembro que quando eu fui casar, a minha irmã mais velha, ela chegou para mim e perguntou o seguinte: Pedro, você ama a Amanda? E eu disse para ela o seguinte: não, amo muito. Ninguém ama a Amanda mais do que eu. E ela disse o seguinte: não, você não ama. Você não ama a Amanda, porque você não é capaz de amar. Você, como homem, ser humano, você ama a Amanda porque ela te traz benefícios. Você não ama a Amanda. Você ama o que ela te proporciona. Quer amar a Amanda de verdade? Ame a Deus. Você vai ser o melhor marido do mundo. Esquece a Amanda, ame a Deus. E Deus vai te mostrar as melhores coisas da vida. Uma delas é a sua esposa. Agora, nós somos injustos e nós não somos capazes disso. Irmãos, nós sofremos por injustiças que nós estamos criando. Conhecem um conto do Narciso? Narciso olha para a água, ele se apaixona por ele mesmo, e aí, apaixonado por ele mesmo, ele se joga na água e morre. Oscar Wilde, ele faz um poema sobre o conto de Narciso. Ele diz o seguinte: um dia, as flores, muito tristes porque Narciso morreu, chegaram para o rio e disse o seguinte: rio, nos empreste um pouco das suas lágrimas para que a gente possa chorar por Narciso. Narciso era tão belo, ele era maravilhoso. E aí o rio virou e falou o seguinte: não, se eu tivesse lágrimas para chorar por Narciso, eu choraria. Mas Narciso era belo. Eu mal me lembro dele, Narciso era belo. Como você não sabe disso? Narciso olhava para o rio para ver o seu próprio reflexo. Você era o espelho dele, você olhava para ele. Como você não sabe que Narciso era belo? E aí o rio responde: eu não via Narciso, eu me via refletido nos olhos de Narciso. Eu nunca vi Narciso. Deixa eu te dar uma notícia, irmão. A sua idolatria não tem fim. Sem a palavra de Deus você é injusto, você é incapaz. Você pode até usar a palavra de Deus. A gente tem que disciplinar os filhos, nós temos que corrigir os filhos, a gente tem que manter os filhos na linha. Aí a palavra de Deus diz assim: não irrite os vossos filhos, não discipline os seus filhos ao ponto de irritá-los, não crie rixa. Perceba, irmãos, é a palavra de Deus que traz harmonia à nossa vida. Quer que seu casamento seja saudável? Não adianta, não faça isso, é bênção. Alugar um hotel lá um quarto no Tauá, passar o fim de semana, fazer terapia, ir no psicólogo, faça isso mesmo. Mas deixa eu te falar, justiça somente na palavra de Deus. Você não vai conseguir resolver os seus problemas de forma terapêutica. Você é cristão, e cristão tem um problema com Deus. O diabo nada é para nós, irmãos, é um cachorro na coleira de Deus, como diz Lutero. Nada é para nós. Nosso problema é com Deus, porque nós somos pecadores. Resolva o seu problema com Deus e seja justo, a saber que a sua vida não é sua e que justiça só tem nele, não tem em outra pessoa. Um outro ponto,
é de que ela repousa sobre o homem. Perceba que esses preceitos que são justos, eles dão alegria ao coração. A inquietude, a ansiedade de um coração, de um homem, está na medida da sua busca. Por que é que nós somos ansiosos? Porque a gente está buscando um monte de coisa que a gente não tem controle. Um monte de coisa que são incertas para nós. Mas se nós buscamos a palavra de Deus, acabou a inquietude. Porque nós temos livre acesso a ela. Nós temos livre acesso à palavra encarnada que é Cristo. Ela acalma a inquietude do coração. Ela dá alegria ao coração, não porque ela vai nos trazer coisas boas, não porque ela vai nos trazer dinheiro, sucesso, fama, poder, mas porque a palavra de Deus vai nos tirar de todas essas coisas. Nós não vamos precisar mais dessas coisas. Não é que a palavra de Deus vai te dar um monte de coisas boas. A palavra de Deus vai dizer para você, você não precisa de nada disso. O que você tem é suficiente. E aí o crente passa a ter contentamento. O texto segue e diz o seguinte: os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. É interessante perceber aqui de que os mandamentos do Senhor, eles são claros. Em resumo, quando a gente pega esses dois textos aqui, e a ideia de alegria aqui é leve, é de algo interno, não é de sensação, isso é muito interessante, porque a palavra alegria na Bíblia, ela não é de base grega. O que os gregos entendiam sobre alegria? E o grego, ele tem meio que uma cosmovisão para a alegria, que é a ataraxia. Ataraxia é a ausência de preocupação. Então, o que os pais da filosofia sempre diziam é que uma vida boa ela é ausente de preocupações. O que a Bíblia mostra para nós é de que a alegria não é uma coisa que a gente sente. A alegria não é nada externo ao corpo. A alegria é um tipo de pessoa. E não tem nada a ver com o que você está passando. Bem-aventurados, alegres, vocês se são perseguidos por conta da justiça. Alegres, bem-aventurados, os que choram. Isso faz algum sentido? Mas por que é que a Bíblia traz isso? Porque para a palavra de Deus, a alegria não é sentimento, a alegria é uma pessoa, Jesus Cristo. A palavra de Deus. E essa palavra, ela traz luz aos olhos. A alegria que a gente tem é a alegria de que um homem de coração transformado, ele não via, ele nada enxergava. Ouve e não consegue entender, está morto, mas de repente ele tudo vê, tudo discerne. Olha o que o Salmos 18, 28 diz: Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma a luz em trevas. Quem que está iluminado aqui? As trevas? Não, eu estou iluminado. Deus iluminou a mim. O que Jesus diz? Se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Se eu estou aqui num lugar totalmente escuro, mas eu tenho uma lanterna, eu enxergo, independente se o lugar está apagado. Irmãos, a palavra de Deus coloca uma luz no seu coração. Você passa a viver iluminado e enxergando todas as coisas. Você passa a ver alguém que você odiava com olhar de misericórdia. E passa a ver gente que você aprovava com um olhar de desaprovação. Você é capaz de discernir as coisas, meu irmão. O objeto da palavra de Deus é a própria palavra. E o que a palavra faz em nós é colocar ela mesma. A palavra de Deus não faz outras coisas senão ela mesma estar em nós. O problema é que o cristão acredita, e isso é um problema, tem uma heresia que se chama monoteísmo, que é a ideia de que o Espírito Santo é um poder. O Espírito Santo não é um poder, meu irmão. O Espírito Santo é uma pessoa que anda com você, que te carrega. Eu gosto muito do que os Arrais falam em uma canção que eles dizem o seguinte: o que Deus dá, Ele é. Deus não dá poder, Deus é poder. Deus não dá amor, Deus é amor. Deus não dá paz, como Josué diz, Ele é paz. Deus não nos dá a palavra, Ele é a palavra e nós temos que colocá-la no nosso coração. Essa é uma experiência cristã. O texto continua: o temor do Senhor é puro
e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que o mais puro ouro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Perceba que aqui a gente abre uma carreira para mostrar que a palavra de Deus correlata com quem nós somos. Elas nos mostram algumas coisas. Primeira, como nós vimos, elas são justas, elas são verdadeiras, elas são confiáveis. Mas, pela primeira vez, há aqui uma impressão mais profunda a respeito da sensação que a palavra causa no homem em detrimento do que há possível de bom. E como isso se relaciona? São mais desejáveis do que o ouro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. O que é que a palavra de Deus faz nas nossas vidas? Ela reordena prioridades. A palavra de Deus passa a ser o seu desejo. A palavra de Deus passa a ser o seu critério. A palavra de Deus passa a ser o seu martelo. A palavra de Deus, ela se torna mais doce que o mel, mais desejável do que o ouro. Não deseje nada acima da palavra de Deus. Ela deve ser o seu maior desejo. E perceba, irmãos, é de que quando nós olhamos para a vida que nós estamos levando, a gente não percebe de que nós não somente estamos desejando coisas acima da palavra de Deus, como é, por lógica, se nós desejamos qualquer coisa acima da palavra de Deus, essa coisa é inferior à palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos faz desejar as coisas corretas. Um homem se converte ao Evangelho, qual é o desejo dele? Sua esposa, família, igreja. Uma mulher se converte à palavra de Deus, o que ela quer? Família, casamento, sua igreja, servir ao Senhor. Vamos fazer um datafolha aqui. Quantos aqui tiveram seus desejos mudados ao se converter? Pronto. Como é que a gente muda, né, irmãos? Fala sério. E quantas vezes a gente vê isso nos Salmos? E o que é maravilhoso, se não me engano, no Salmo 131, diz o seguinte: Deus, eu estou cercado de inimigos, eles vão me pegar, eles vão me matar, vão acabar comigo. Aí de repente o Salmo muda de tom. Mas o Senhor é meu refúgio, é a minha fortaleza. Ainda que inimigos me cerquem, o Senhor vai me guardar seguro. Eu pergunto para vocês, os inimigos ainda estão lá? Sim? Sim. Mas qual que é a sensação do salmista? Não estou nem aí, que vem o boleto da Nubank. Vou resolver os meus problemas do jeito que eles têm que ser resolvidos. Mas Deus é o meu refúgio, não vou entrar em pânico. Salmo 73, o Salmo de Asaf. Ai, não adiantou nada eu conservar minhas mãos puras. Olha, eu luto para ser crente. Aí está lá o ímpio, pilantra, não se esforça nem para jogar um lixo na lixeira, e está maravilhoso, sem ponta dupla, unha de gel, o cara não fica calvo, eu sirvo ao Senhor e perco cabelo. Olha o ímpio está voando de BMW, Ford Ka. É o meu carro, para não falar mal do carro de ninguém, eu estou falando mal do meu. Nossa, olha o ímpio, ele nada faz. E a gente começa a achar que aquilo ali é um bom preceito. Só que aí o Salmo corre. Isso é muito lindo, irmãos. O Salmo corre, e aí de repente o salmista vira e fala assim: porém, eu fui ao templo, buscar a palavra de Deus. Ele foi ao templo. E quando cheguei lá, eu descobri o que acontecerá no fim. No fim, os ímpios são como um sonho que o Senhor tem
mas quando o Senhor acorda, o Senhor não se lembra deles. Perceba só como é uma teologia sobre a graça comum e graça especial. Os ímpios têm coisas boas? Tem coisas boas, só uma família, tem carro, tem empresa, tem um monte de coisa. E Deus permite essas coisas? Permite, é sonho de Deus, inclusive. Mas quando o Senhor acorda para julgar, não é nada, é pó. Os ímpios são como um sonho que o Senhor esquece. E ele fala dele: mas eu serei recebido com honra. Os meus pés quase escorregaram, Senhor, quando eu vi a injustiça dos ímpios. Quase escorregaram. Mas o Senhor me colocou em rocha firme. E os ímpios? O Senhor colocou ele no lodo. Eles vão escorregar. O que eu estou te dando aqui? Um critério. Um critério. Compare o que você vive com o que acontecerá no fim. Salmo 51. Renova em mim a alegria da tua salvação. Não renove em mim, Deus, a alegria de ter dinheiro, de ter isso, de ter aquilo, de ter poder, de ter fama. Renove em mim a alegria da tua salvação, porque um homem que é alegre por ser salvo não fica triste por nada. Jesus envia os 70, eles vão, pregam, expulsam demônio. Nossa, Deus do céu, fizeram acontecer. Voltam felizes da vida. Jesus, nós operamos sinais, milagres e maravilhas. Jesus repreende eles e diz: vocês não deviam estar alegres por isso. Vocês deviam estar alegres porque vocês são salvos. Irmãos, comparado com o que há aqui, comparado com as lindas igrejas que nós estamos formando, e a gente tem que formar isso mesmo, porque isso daqui não significa bom gosto, isso aqui significa zelo, e tem que ter zelo mesmo. Mas comparado com qualquer coisa, seja a mais bonita de todas, ter filhos, formar família, nada se compara à justiça de Deus. Porque se nós olharmos, há um homem que desobedeceu a Deus e formou família, formou cidade, chamado Caim. E há um homem que obedeceu a Deus e morreu. Não significa que a gente constrói um monte de coisa e a gente está sendo aprovado por Deus. Pode ser o contrário. Ninguém quer morrer. Ninguém quer ser Abel. Mas Abel é que foi aprovado. Então perceba de que a palavra de Deus, ela nos dá um amparo para comparar o que há com o que será. E o que será é mais desejável do que ouro, mais doce do que o mel. A palavra de Deus é a melhor coisa que há na nossa vida. Não queira mais nada. E mais, muito além das experiências, muito além do misticismo, e aqui lembre-se, o que eu falei anteriormente aqui não é experiência mística. O que eu disse aqui é a respeito de piedade. Ser gente espiritual. Eu não estou falando de gente que levita, que roda. Eu estou falando de gente espiritual. Porque muito além das experiências, eu vou fundar um ministério aqui, com a sua autoridade. Daqui a 50 anos, esqueci seu nome, a Flávia vai ter uma iniciativa aqui, não precisa ser ministério não. Ela vai fazer um ministério das ombreiras aqui, amém? Porque vocês meninas, vocês vão estar todas idosas aqui, amém? E nós vamos distribuir ombreira para as irmãs e pente de bolso para os homens, amém? E nós vamos a terno lá na Praça 7, porque velho faz o que quer, né? Já viu? Velho anda de terno no sol, tira um pente do bolso e penteia. Deixa eu te falar qual é o maior sucesso do crente: permanecer. E daqui a muito tempo nós vamos estar aqui, amém? Nós vamos esvaziar Silviano Brandão, porque nós vamos comprar as poltronas tudo daquele lugar. Mas a Igreja Nave vai continuar, irmãos. Essa é a maior experiência que nós temos. A maior experiência que eu tenho com Deus é a Igreja Batista Casa. A maior experiência que vocês têm com Deus é isso aqui: permanecer na palavra de Deus. Mas Pedro, eu não levitei, eu não vi anjo, eu não sei o quê. Meu irmão, você é crente há 50 anos, tem experiência maior do que essa. Você está caminhando com Deus, você continua com Ele. Permaneça nele, porque não há nada mais superior do que isso. Verso 11: por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Perceba aqui a palavra advertido. Ela trata de um fato humano, um fato que é ontológico ao homem. Nós precisamos ser advertidos. Irmãos, para nós sermos educados, nós somos advertidos. Só se ensina palavras para as crianças se nós advertirmos elas.
só se educa desde a mais tenra idade se nós advertirmos. E aí, quando a gente chega diante de Deus, a gente imagina que essas coisas não vão acontecer. Mas o que diz Hebreus 12? Porque o pai corrige o filho que ama. Se vocês são corrigidos por Deus, é porque Deus ama vocês. Se Deus não os corrige, vocês não são filhos, vocês são bastardos. E ninguém que é corrigido, no momento, é alegre, mas depois recebe os frutos da disciplina. Perceba, irmãos, por elas o teu servo é divertido, há grande recompensa em obedecer-lhes. Mas há um hiato, irmãos. No momento em que nós somos advertidos, a gente não consegue perceber a beleza da diversão, da disciplina, a gente não consegue perceber. Mas chega uma hora em que a recompensa vem. Irmãos, não desanime entre ser disciplinado e receber a recompensa. Não desanime. Foi isso que aconteceu com o povo no deserto. Foram disciplinados na porta de Canaã e não receberam a recompensa. Irmãos, aceite a vara de Deus sobre a sua vida. Você irá receber recompensa. Lembrem-se da parábola do semeador. Olhe só como é a palavra de Deus quem nos corrige. E as sementes que caíram em meio aos espinhos são como aquela semente em que as preocupações foram e sufocaram. E aí Jesus fala das sementes que caíram em meio às pedras. E diz o seguinte: essas sementes são aqueles que eles até recebem a palavra com alegria, mas no momento, depois leia na sua casa, mas no momento em que a perseguição começa, eles desanimam. Mas que perseguição é essa? Não é perseguição externa. Jesus diz o seguinte: a perseguição que a palavra faz, eles desistem. A palavra faz pessoas desistirem da fé, irmãos. Porque a palavra te persegue, ela quer te incomodar, ela quer mudar você. Irmãos queridos, a palavra de Deus está te perseguindo sim. Não desanime. Não desanime. Porque o mesmo Deus que é dunamis, que é poder, e que está dizendo para você, deixe isso, não faça aquilo, e dói mesmo, e a gente toma decisões e chora e sofre, também é o Espírito Santo, que é chamado de Paracletos, Consolador. O Espírito que te convida a tomar decisões difíceis é o Espírito que consola. Deus cria a dor, consola a dor. Se está difícil, porque Deus está colocando dificuldade no seu caminho, não desista, Ele vai te consolar. E a recompensa virá, irmãos. Você irá provar do bom desejo de Deus. O texto continua: quem pode discernir os próprios erros, absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Perceba aqui a ideia de cegueira. Quem pode discernir? Eu sou cego perante os meus próprios erros. E aí você vê que ninguém pode te definir inocente a não ser Deus. O que ele está colocando aqui é o seguinte: eu não vejo os meus erros, não sou capaz de discernir todos eles, mas isso não me torna indesculpável, isso não me torna justo, isso me torna culpado. Eu não posso dizer para mim mesmo, porque eu errei e não sabia, eu infelizmente posso escapar. Inclusive, dentro do Pentateuco, da lei de Deus, Deus diz o seguinte: se alguém pecar, mesmo que não saiba, deve levar oferta. E Deus fala, acho que de 5 ofertas que devem ser levadas. Se o líder errar, se o sacerdote errar, se o levita errar, se o povo errar, se um estrangeiro errar, mesmo que não saiba. E a Bíblia diz o seguinte: quando ele perceber o seu erro, ele deve levar a oferta. Eu acho que a diferença aqui entre um cristão e um não cristão é de que ele percebe os erros que ele comete. Porque quando nós olhamos do verso 1 ao 6, esse texto que nós dissemos aqui, a palavra usada aqui é Deus mesmo, Deus. Mas a palavra que é usada depois é Senhor. O que conota a ideia de que
nós estamos diante do Deus de toda a criação, mas quando nós estamos falando da palavra de Deus, a gente está falando do nosso Senhor. Ninguém está sujeito à palavra de Deus se não estiver sujeito a Deus. Só recebe esses benefícios crentes convertidos, homens que confessaram seus pecados, foram batizados, assumiram um compromisso com a comunidade da fé, gente pactual. Porque isso não pode ser excluído da nossa mentalidade, irmãos. Não pode. Nós não podemos entender de que a criação fala por si só. A criação está dizendo a respeito de todas as coisas e ela é totalmente submissa. Como nós podemos nos tornar dessa forma? Através do senhorio de Cristo. E é através dos evangelhos, através das cartas gerais, através dos escritos paulinos, através das cartas dos apóstolos, que nós percebemos o que é ser submisso. Hebreus 12, não deixe de congregar como fazem alguns. Todas as conversões do Novo Testamento vinham acompanhadas de arrependimento e batismo. Agora, nós queremos os benefícios da palavra de Deus e a gente não segue o 2 mais 2 é 4. Nós não conseguimos perceber essas coisas básicas. Calvino, ao relatar o que é uma igreja verdadeira, ele diz o seguinte: onde há batismo, pregação do evangelho e as ordenanças da ceia, ali está uma igreja verdadeira. Porque não se separa as questões básicas da fé das que são subjetivas. Obedeça ao Senhor. Pedro, como é que eu vou viver esse sobrenatural? Congregue. Sei, sirva nos ministérios, se entregue à comunidade da fé. Não tem mágica. Seja submisso a Cristo. E agora, como é que a gente é submisso à cabeça e não é submisso ao corpo? Como nós ignoramos uma parte de Cristo? Não funciona. Agora, o texto continua e diz o seguinte para mim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Irmãos, nós começamos esse texto com a natureza está dizendo uma para a outra, dia diz para o dia, noite diz para o dia, o sol diz, a natureza fala, mas sem palavras. Está aqui, ó, no texto, no verso 2, um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra, sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz. A natureza está obedecendo a Deus? Está. Ela proclama a glória de Deus? Proclama. Mas, por um motivo, que nós só conheceremos na glória vindoura, Deus deseja que nós, pecadores, que a gente fale as meditações, que a gente ressoe a palavra de Deus. Irmãos, os anjos cantam muito melhor do que nós, tocam muito melhor do que nós, eles adoram, deve ter um Lé menor com baixo em loucura sustenida lá no céu, que ninguém nunca ouviu. Mas aí o que Deus faz? Ele se curva para ouvir o seu povo, para ouvir eu e você. E como que o salmista diz? Ele está dizendo o seguinte: eu darei uma resposta a essa lei, eu darei uma resposta a essa palavra que me revigora, que me dá instrução sem eu ser experiente, que me alinha, que alinha as minhas prioridades, que faz com que eu deixe de ser narciso, deixe de ser rio. E o que eu vou fazer? Verso 14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Irmãos, há um privilégio nosso, como povo de Deus. Deus poderia, irmãos, abrir o céu e demitir eu e o Léo, simplesmente fazendo o seguinte: é o seguinte, quem está comigo está salvo, quem não tiver, inferno. E aí o povo ia decidir. Agora, que mistério é esse que, no caminhar dos tempos, Deus escolheu a pregação do Evangelho, a adoração, a comunhão de gente imperfeita, para declarar a obra dele.
o universo está fazendo isso desde a criação de forma perfeita. Aí Deus olha para nós e diz o seguinte: eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês façam isso. Nós somos o sol e a lua de Deus. Nós somos o dia e a noite de Deus. A gente está ressoando a palavra de Deus. Nós somos o poema de Deus. Nós somos o púlpito aqui nessa terra. Mas nós não somos externos, irmãos. Porque o que a Bíblia diz aqui é que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti. Eu quero encerrar aqui, irmãos, fazendo uma oração e convidando os irmãos para um compromisso, que é muito simples, muito simples. Vamos ecoar o que o nosso coração tem meditado. Vamos ecoar o que Deus tem falado ao nosso coração. A sua lei, os seus preceitos, os seus mandamentos, as suas ordenanças, a sua palavra. Não há nada mais para a gente fazer. Nós não precisamos fazer eventos que falam com a boca e não meditam com o coração. Nós não precisamos cantar canções que falam com a boca, mas não meditam com o coração. Nós não precisamos ter programas ministeriais que falam com a boca e não meditam com o coração. E digo mais, nave, o que vocês oferecerem para a sociedade, vocês vão estar em dívidas com eles. Se vocês oferecerem evento, vocês vão ficar devendo evento e vão ter que fazer muito evento. Se vocês oferecerem entretenimento para os adolescentes, é entretenimento que vocês vão ter que ficar dando para o adolescente. Se vocês oferecerem projetos terapêuticos para as mulheres sem profundidade na palavra, é projeto terapêutico que vocês vão ter que oferecer. Mas se vocês oferecerem a palavra de Deus, é isso que vocês vão ter que dar para a sociedade. E aí a meditação do nosso coração, as palavras da nossa boca vão agradar a Deus. E aí, meu irmão, nada vai nos parar. Vamos orar? Querido Deus, tem misericórdia de nós. Nós somos o povo que o Senhor escolheu. Nós somos o povo que o Senhor decidiu que, como a natureza glorifica o Senhor de forma tão perfeita, nós também deveríamos fazer isso. É nosso papel, Deus, e nós não vamos negligenciar. Por isso, Pai, nós pedimos que a Tua palavra seja a meditação do nosso coração. Que a Tua palavra seja o centro motor na vida de cada irmão aqui. Aqui há empresários, aqui há pais, mães, maridos, esposas, filhos. Que as nossas decisões, que o nosso discernimento esteja baseado na palavra do Senhor. Que os nossos desejos não sejam os nossos ídolos, porque senão nós morreríamos afogados no rio que somos nós. Mas nós pedimos, Deus, ordena o nosso coração. Mostra para nós, mostra para o seu povo, que a Tua palavra é mais desejável que o ouro, mais doce do que o mel. Mostra para nós, povo reunido aqui, Deus, de que faz sentido o que acabou de acontecer aqui. Irmãos fazendo um pacto com a igreja do Senhor. Mostra para nós, Deus, de que há resultado em ser disciplinado pelo Senhor. De ser disciplinado inclusive de pecados que nós não sabemos. E esses são os mais perigosos, são como um câncer silencioso. Que o Senhor nos discipline, que o Senhor nos ordene, que a Tua lei traga vida para nós, Deus, porque somente assim nós seremos uma igreja verdadeira. Somente assim as palavras da nossa boca serão a meditação do nosso coração e elas irão agradar ao Senhor. Porque como Isaías diz, esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe. Nós não somos esse povo. Nós não somos o povo de Êxodo 32, que faz um bezerro de ouro, faz festa, mas quando Moisés está descendo o monte, ele diz, isso é só barulho, isso não é festa, isso não é alegria, isso é barulho. Nós não queremos ser um povo barulhento, nós queremos ser um povo inteligente, que expõe a palavra de Deus de forma verdadeira, concisa, concreta, real, espiritual e piedosa, porque o Senhor se agrada de nós. E nós estamos proclamando o Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e guarde no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos nos colocar de pé.